Geografia e hoje nós vamos trabalhar as atividades 1 e 2 do seu caderno do segundo ciclo. Eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camiseta laranja e uma calça jeans de tom escuro e tenho tatuagens no braço. Pessoal, na aula de hoje nós vamos introduzir os nossos conteúdos sobre o continente asiático. E para começar falando de Ásia, nós vamos nos ater um pouquinho sobre a questão da regionalização. A Ásia, pessoal, é um continente gigantesco, tá? É o maior continente do nosso planeta. Ele tem cerca de 45 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente está falando de cerca de 30% das terras emersas do planeta Terra. Bom, esse continente ele é regionalizado para a gente conseguir compreender melhor um pouquinho das características de cada área dessa grande massa continental. Então nós temos aqui em amarelo o Oriente Médio, ao norte a Ásia Setentrional, aqui em verdinho a Ásia Central, ao sul, aqui em roxinho, a Ásia Meridional, aqui em verde claro nós temos o Extremo Oriente e aqui em amarelinho o Sudeste Asiático. Bom, quando a gente está falando de Ásia, a gente está falando de um território que tem diferentes tipos de clima e diferentes tipos de vegetação devido à sua extensão territorial que abrange várias latitudes. Então a gente vai ter desde os climas equatoriais, como aqui ó, a gente vê na região do Sudeste Asiático, da Indonésia, até climas extremamente frios, né, climas polares, como a gente observa aqui no norte da Rússia, próximo ao Círculo Polar Ártico. Em associação a cada tipo de clima, né, nós vamos ter diferentes tipos de vegetação também. Então, por exemplo, aqui ao norte a gente vai ter a vegetação de tundra e coníferas. Nós teremos aqui ao sul, né, das regiões equatoriais, as vegetações das florestas tropicais equatoriais. Aqui no Oriente Médio a gente tem a predominância de áreas de deserto devido às condições físicas e climáticas dessa região do planeta. Então, nós temos uma diversidade de paisagens que eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora, né? Na verdade, antes disso, eu vou falar um pouquinho dos aspectos físicos da Ásia, né? A Ásia é composta por muitas planícies. Tudo isso que a gente está vendo em verde aqui são as áreas de planície do continente asiático. O que são planícies, né? São áreas de relevo mais rebaixado, onde predominam os processos de deposição de sedimentos, né, ao invés dos processos de erosão. A gente já viu isso nas nossas últimas aulas de Europa, né? Nós temos grandes cadeias montanhosas, que são essas áreas que estão em tons alaranjados e avermelhados do seu mapa. E esse mapa, ele é muito representativo em algumas áreas de depressão, né? Esse mapa, ele é representativo no seguinte sentido. Observa a legenda. Quanto mais próximo do marrom, você vai ter relevos com maiores altimetrias, Quanto mais próximo do marrom, você vai ter relevos de maiores altitudes. Quanto mais próximo do verde, de menores altitudes. Ah, professora, tem um tomzinho aqui que está abaixo do nível zero. O que seriam isso? São as depressões absolutas, ou seja, regiões, lugares que estão abaixo do nível do mar, como por exemplo o Mar Morto, né? Que é um exemplo clássico de regiões abaixo do nível do mar de depressões absolutas. Bom, já deu para a gente perceber a diversidade das paisagens da Ásia, né? Aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês alguns desses tipos de relevo que a gente consegue encontrar. Por exemplo, o Planalto do Tibete, o Monte Everest, né? Conhecem o Monte Everest? É o lugar mais alto do nosso planeta, né? Mais de 8.000 metros de altitude, ou seja, é muito elevado.
algumas pessoas se aventuram a subir o Monte Everest e muitas ficam pelo caminho, né? Existem alguns filmes que falam um pouco dessas expedições para se alcançar o pico do Everest. Mas é algo muito arriscado, né? Muito específico para alguns atletas que se arriscam e muitos perdem a sua vida porque as condições de temperatura, de ar, é necessário o uso do oxigênio devido à altitude que você chega nessa região. Nós temos o Mar Morto, na região de Israel, onde você tem uma alta concentração de sal, as pessoas ficam flutuando nessa região, né, quando vão lá se banhar no Mar Morto e tal. Tem pela concentração de sal que existe ali naquela paisagem, as pessoas ficam flutuando constantemente quando são imersas nessas águas. E também nós temos aqui como forma de relevo a Península Arábica, no Oriente Médio. O relevo da Ásia é um relevo muito recente no tempo geológico, né? Que a gente está falando, é de ontem para hoje que nasce uma montanha, tá? Mas em termos de condições geológicas, né? Do tempo geológico de formação do relevo, ele é um relevo recente porque nessa região nós temos uma intensificação da movimentação das placas tectônicas. Observa aqui, ó, esse é o Arco de Fogo do Pacífico. Arco de Fogo, por quê? Né? Porque são áreas de concentração de vulcanismo, de terremotos nessa porção do continente asiático que ao longo do tempo geológico deram origem às diversas ilhas, né? E que até hoje atingem a população de vários países, como a população do Japão, que constantemente sofre, né, com esse tectonismo de placas aí, que vai levar a uma série de problemas sociais e ambientais nessa região, certo? A cadeia de montanhas do Himalaia, né, é um exemplo clássico também de um relevo de formação mais recente, ali no norte da Índia, né? Por mais que você tenha uma cadeia de montanhas muito elevadas, ela teve uma formação geológica muito recente se comparada a outros relevos do planeta. Beleza? Então, quando a gente está falando de Ásia também, a gente está falando de uma região que tem vários rios de muita importância. Por exemplo, o rio Ganges, na Índia, né? O rio sagrado, histórico, que permite uma agricultura nesse país, mas também é um lugar fundamental para a religião, né, dos hindus no território indiano. Nós temos o rio Eufrates, na região que é hoje o território do Iraque, mas que foi conhecida como Mesopotâmia na antiguidade, né? Uma região onde se começou, por exemplo, a desenvolver a agricultura na história da humanidade, e o rio Yangtze, na China, que corta basicamente todo o território chinês e que é um rio muito importante, por exemplo, para navegação, para irrigação e também para geração de energia nesse país. Bom, quando a gente fala de Ásia, a gente também está se referindo a um continente que tem as maiores densidades demográficas do planeta. A China e a Índia concentram as duas maiores populações do mundo. Olha esse mapa aqui para mim, tá? Esse mapa, ele mostra as altas concentrações populacionais nessa região aqui, da China e da Índia. Ah, professora, por que você tem, então, grandes áreas pouco habitadas? Porque são regiões cujas condições naturais são um certo impeditivo à ocupação humana. Por exemplo, aqui a gente está falando da planície da Sibéria, regiões muito, muito frias da Rússia, né? E aqui a gente está falando de áreas desérticas da China, né? Então, por esse motivo, a gente não tem grandes ocupações nessa porção do território asiático. De resto, a gente consegue ver essas altas taxas de concentração populacional. Aqui no Oriente Médio também, né? Regiões de deserto, a gente vai ver pouquíssima concentração populacional. Beleza? Bom, pessoal, a sua questão vai falar sobre a Rússia e a exploração de petróleo e gás. A Rússia é um país que tem, né, como um dos pilares da sua economia a exploração de petróleo e de gás.
cerca de 40% do gás que chega na Europa vem das áreas de exploração russas. Então aqui nesse mapa vocês vão ver as áreas de produção de petróleo, né, e os gasodutos que levam esse gás para a Europa. Pergunta: será que a Europa depende então dessa fonte energética, né? Eu diria que sim. Eu diria que a Rússia pega isso e faz disso um fator geopolítico muito forte para manter o seu poderio em relação à Europa, né? A Rússia utiliza desse fator da produção de gás e petróleo para reafirmar o seu poderio geopolítico na região. E a sua questão fala um pouquinho sobre isso, né? Fala sobre a produção de petróleo e de gás no território russo e o avanço da exploração no território do Ártico. Olha só, professora, eu tô vendo tudo azul aí, é só mar, né? Mais ou menos. São áreas que ficam congeladas a maior parte do ano, de dificílimo acesso. São áreas onde a Rússia vem tentando estabelecer o seu domínio territorial através da construção de bases militares e também da reafirmação do seu poderio a partir da exploração de reservas energéticas e minerais, né, nessa região através do uso intensivo de tecnologias. A próxima imagem mostra um pouquinho, né? Isso aqui é uma base militar russa no Ártico. Olha como é que é esse oceano, né? É dificílima a navegação. Muitas das explorações, das imersões que eles fazem em direção ao Ártico são por meio de navios não tripulados, ou seja, o uso de robô, o uso de recursos altamente tecnológicos para permitir a exploração dessas reservas de petróleo, né, a sondagem das áreas ali e também para manter o seu domínio territorial, visto que essa região é uma região que faz fronteira com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Alasca, que é o território norte-americano, né, pertence aos Estados Unidos, e aqui com a Rússia e outros países europeus. Então, a Rússia quer manter o seu poderio nessa região e se reafirmar como potência geopolítica. É isso que a sua questão pede, que você analise esses fatores naturais e pense com base nesses critérios geopolíticos e econômicos da Rússia. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.